Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, muito obrigado pela sua companhia. Agora vamos falar sobre o Gerson Camarote, que trabalha como blogueiro no Puxadinho da Rede Globo, na assessoria da imprensa do PT, que se chama Rede Globo e Globo News. Gerson Camarote teve um lampejo de sanidade mental quando ele acaba discutindo com as meninas que trabalham lá na Globo News por conta do efeito Lula no governo. Vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80 um ano. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não. A gente está falando lá de trás. Eu estou falando há um ano, Dani. A mudança da meta. O que eu acho que é muito grave o que o presidente Lula fez. É de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, ele conseguiu subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso botar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem divergência. Isso é tudo muito grave. Eu ia falar exatamente isso. Não estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central que ele indicou, porque já não é mais o Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não acho, não. Para blindar, lógico que é, Natura. Agora a gente para blindar. Está fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente, tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. E depois desse lampejo de coerência de Gerson Camarote, blogueiro da Globo News, a Mortadela Lima, outra blogueira da Globo News, não gostou muito da discussão e acabou ficando um clima meio chato lá na redação. Olha só o biquinho que a Mortadela fez depois da discussão, da divergência do Camarote com os presentes ali na Central Globo News. E como nem tudo são flores, a Chatuza Neri, outra blogueira que também estava presente nessa discussão, acabou falando um monte de besteiras da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela Caroline Detoni, que, entre outras coisas, acabou aprovando a moção de voto impresso novamente, né? Porque o voto impresso já havia sido aprovado, mas foi derrubado pelo STF, e agora dá uma olhadinha só no que a Chatuza falou sobre a CCJ, presidida pela Caroline Detoni. está acontecendo que o Arthur Lira promoveu um acordo em que o PT topou esse acordo, o articulador político do governo, Alexandre Padilha, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, aceitou esse acordo de que o PT ficaria no primeiro ano e o partido de Bolsonaro ficaria no segundo ano. E aí está dando a lógica, né? Virou a porta do inferno. A Comissão de Constituição e Justiça virou a porteira do inferno. Eles sabem que isso não vai passar,
Eles sabem que em 2021 o Congresso derrotou quando o Bolsonaro era presidente da República, quando o Bolsonaro era forte. Imagina agora, é claro que não vai adiante. É para fazer jogo de cena, é para fazer terrorismo com a sociedade, é, como disse o Pedro, para deixar pronto para plenário, porque aí quando a Câmara dos Deputados ou o grupo político da vez quiser chantagear este ou qualquer outro governo, faz uma votação relâmpago do projeto, da proposta do voto impresso. É tudo tática terrorista, tudo. O que faz, eventualmente, o Centrão, quando bebe na fonte da extrema-direita. Então, a Comissão de Constituição e Justiça hoje é controlada por uma parlamentar considerada de extrema-direita. Não sou eu quem estou dizendo. Não sou eu quem estou dizendo. A Carolina Detoni é considerada uma política de extrema-direita. E ela hoje comanda a principal Comissão de Constituição e Justiça, que é a porteira de qualquer proposta no Congresso Nacional, porque lá, nesta comissão, se avalia se aquele projeto, aquela emenda à Constituição cumpre os princípios constitucionais ou não, se ela é relevante para entrar na tramitação da Câmara dos Deputados ou não. Tem uma CCJ também no Senado, então tem 2 CCJs no Congresso Nacional. Então eles ficam fazendo lá uma série de absurdos, rediscutindo propostas que já foram recusadas. E a história do voto impresso, e aí eu não sei se eles de fato, se a estratégia é boa, porque a do voto impresso, ela reativa tudo que a Polícia Federal apurou em relação ao golpe. Porque no dia em que o voto impresso foi rejeitado, melhor dizendo, estava lá Bolsonaro na frente da rampa do Palácio do Planalto e tinha lá os comandantes e o comandante da Marinha, um general que a Polícia Federal reputa ser, um comandante, um brigadeiro, um almirante, melhor dizendo, que a Polícia Federal reputa como golpista, segundo as apurações feitas pela própria Polícia Federal. Isso está no relatório da Polícia Federal, no relatório do golpe, também não sou eu que estou dizendo. Para intimidar a Câmara dos Deputados naquela votação, passou com um tanque fumegante, vários tanques na frente do Palácio do Planalto em apoio ao presidente. Um deles estava saindo fumaça preta. E aí o feitiço acabou virando contra o feiticeiro, virou motivo de chacota. Mas aquilo era uma operação para intimidar a Câmara dos Deputados. E aí, quando a CCJ, que é comandada, de novo, por uma parlamentar que é vista como extrema-direita e que tem uma maioria bolsonarista, acaba reavivando aquele momento. E eu não sei se isso é bom para o Bolsonaro. Eu não sei se isso é bom para o líder político que eles defendem. Acho que é ruim, na verdade. O não sei é puramente retórico. Então, acho que sim, ali é a porteira do inferno. Muito pouca coisa do que passa por ali tem chance de passar pelo plenário. Acho que vai ter menos chance ainda com o Hugo Mota. Mas o pessoal vai fazendo proselitismo, vai fazendo as suas pirotecnias. E isso agita a militância digital que apoia o ex-presidente Bolsonaro, mas eu não sei se juridicamente para ele é uma boa coisa. Depois de ouvir esse monte de insanidades dizendo que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é a porta do inferno para leis esdrúxulas, a gente tem que lembrar, Chatuza, que o voto impresso foi aprovado na Câmara e no Senado em 2015. Tanto é que no site do próprio Senado, o Senado Notícias, dizia que as eleições teriam voto impresso a partir de 2018. As próximas eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em 2018, a votação continuará sendo eletrônica, mas os votos serão impressos. Essa modalidade de comprovação de votação foi aprovada 2 vezes pelo Congresso Nacional, uma quando da reforma política e outra quando derrubou o veto da Dilma. A Dilma tinha barrado também o voto impresso,
mas o projeto de lei voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o voto da Dilma Rousseff. E ao chegar à Câmara dos Deputados no Senado em julho, o PLC de 75 de 2015, que deu origem à Lei 13.165 de 2015, já previa a obrigatoriedade de impressão do voto. No entanto, a Comissão de Reforma Política atendeu uma recomendação do TSE que derrubou o voto impresso por achar que era muito caro, que imprimir os votos seriam muito caro. Então essa casa aqui que representa o povo aprovou 2 vezes a obrigatoriedade do voto impresso e o STF derrubou essa obrigatoriedade dizendo que o voto impresso era muito caro. Está aqui no site do Jus Brasil que o STF derrubou a impressão do voto impresso nas eleições, que deveria vigorar a partir de 2014. Olha só, a medida foi aprovada pelo Congresso em 2009, durante a reforma eleitoral, e ela caiu por decisão unânime dos novos bandidos, né, E ela caiu por votação unânime dos 9 bandidos, ministros que estavam na corte. Eles consideraram argumentos jurídicos pragmáticos para retirar o artigo 5º da Lei 12.034, que determinou a impressão dos votos com o objetivo de permitir a conferência e o funcionamento do sistema eletrônico de votação pelos partidos políticos. Então, pessoal, desde aquela época, o STF já vem legislando em cima da vontade do povo, onde o Congresso aprovou por 2 vezes, foi passado pelo Senado e aprovado também, mas chegando no STF, ele derrubou por achar que a impressão era muito cara. E o puxadinho de assessoria de imprensa, a Globo News, a puxadinho da assessoria de imprensa do PT, eu digo, a Globo News, também deu uma rateada com a Canhotede, dizendo que o Lula não podia seguir no cargo e despachando dentro da UTI. De qualquer jeito é esdrúxulo que um presidente da República que está numa UTI, que toma uma anestesia geral e que está fazendo uma cirurgia na cabeça, continue ocupando o cargo. Sabe, isso... Tudo bem, a Janja até pode ter pensado, vão achar que você está que é mais grave, olha, pode dar um problema. Mas, gente, a gente está vivendo uma estabilidade institucional. Não é como o Tancredo Neves ficar doente, mentir e dizer que não é nada. Eu acho que constitucionalmente não faz sentido um presidente da República numa mesa de cirurgia, com a cabeça sendo operada, com anestesia geral. E de vez em quando a gente vê realmente essas rateadas de sincericídio da Globo News, dizendo que realmente o Lula, eu já falei nos vídeos atrás, que o Lula não tinha condição nenhuma de ficar despachando ou trabalhando de uma UTI sob efeito de anestesia e de cirurgias. Ele nem sabe, ele nem deve saber, ele já não sabe ler, né? Mas ele nem sabe o que ele acaba assinando. E a gente acaba vendo a prova de que a proximidade do puxadinho do PT, a Globo News, está muito próxima do governo, é quando a gente vê a Mortadela Lima recebendo figurinhas pelo celular de um certo ministro, tirando um sarro de que não sabe dizer se o Brasil quem está controlando o Brasil, e dizendo que o Brasil está descontrolado. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Ela fica trocando figurinhas com ministros que a gente não sabe, né? E a situação está sob controle, mas a gente não sabe de quem. Deu para notar, né? Aqui a cara do camarote, a cara de desolação, né? Depois da Mortadela Lima ter falado um negócio desse
no Puxadinho da Rede Globo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com mais e mais pessoas. Assim você fortalece o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já!